Viva, boa noite. Estamos no ar com Política no Feminino. Hoje é sexta-feira para refletir sobre os principais temas que aconteceram durante a semana. Vou apresentar o painel desta edição, que é composto pela Tânia de Carvalho. Boa noite. Boa noite, Angola. Boa noite, amadas colegas. Muito bem, Maricel Capama. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, amadas colegas. Boa noite, Angola. Cisaltina Cutaia. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite aos telespectadores. Dalva Ringoto. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caríssimas colegas. Boa noite, Angola. Muito bem. A alteração da Lei de Bases de Proteção Civil pelo Parlamento vai permitir a aplicação de um conjunto de medidas para enfrentar a pandemia da Covid-19 fora de um cenário de estado de emergência. Este esclarecimento foi prestado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, quando apresentava aos deputados as razões da alteração do regime jurídico em vigor, uma proposta do Executivo que entrou na Assembleia Nacional com caráter de urgência e, portanto, foi aprovada hoje na globalidade. Vamos começar com a Tânia de Carvalho. Tânia, estamos a falar de uma lei que muda praticamente também o nosso panorama. Portanto, era necessária a atualização desta lei? Eu penso que sim, e as pessoas da área do direito vão conseguir fundamentar melhor, mas é importante que a gente tenha que tecer algumas considerações, e eu começava por dizer que, a princípio, é muito normal, não é, haver a preocupação que houve, porque nós não estamos habituados, ou não queremos habituar-nos a colocar na mão de uma só pessoa todos os direitos e deveres. Não queremos ter uma democracia com alguma deficiência, que nos tira a possibilidade de ter uma gestão participativa, não queremos que se coloque na mão de um único titular ou de uma única figura soberana todos os poderes, né? A necessidade de, a todo instante, conferirmos um fator de participação, de unanimidade, de gestão participativa é sempre bom. Esteve muito bem o MPLA, a flexibilidade que apresentou, se bem que Achas que foi flexível? Não é uma questão de flexibilidade, sim, mas é uma questão de exercício democrático, né? A democracia exige isso, levar o modelo que levou, deixar que se discutisse como se discutiu, pelo menos por aquilo que nos chegou até agora, né? As alterações foram feitas sobre a proposta da oposição e não só, isso conforta-nos. Teve muito bem também, estiveram bem os partidos da oposição, que conseguiram salvaguardar. Manifestaram algum receio no princípio? Sim, e no final também, né? Mas o fato de ter sido uma lei aprovada por unanimidade dá uma sensação de participação maior. Sim. Não é bonito e nós não queremos voltar a ver o que víamos no passado, e não estou a dizer que não vamos voltar a ver, né? A oposição levantar-se da sala e o MPLA, na qualidade de partido do governo, votar por si só uma única lei. Essa lei, por mais que haja algum fundamento para alguma reclamação qualquer que seja, mas é uma lei que, de certo modo, a gente consegue perceber que houve uma discussão acentuada e houve uma participação. Isso, para mim, é mais importante. Nós que reclamamos inclusão, nós que reclamamos que a nossa vez e voz deve ser ouvida. Agora, fala-se muito, e nós vamos ter o cuidado depois de apreciar com olhos de ver, do artigo 4º, não é? O 4º artigo da referida lei, que confere ao Presidente da República alguns direitos. Preocupa-me fundamentalmente dois. O fato de ser ele quem vai definir, por exemplo, o funcionamento de algumas instituições públicas e privadas, desde o comércio e outras mais, e preocupa-me mais a questão das igrejas. Nós passamos aqui por muitos problemas, temos inúmeras, e conhecemos a necessidade do respeito às pessoas que têm a necessidade de professar a sua fé, né, o culto, as realizações. Eu não sei quais vão ser os pressupostos que o presidente do país vai adotar e quais vão ser os critérios, se vai se respeitar as medidas de restrições, se realmente vai se abrir ou não a possibilidade de culto. Quer dizer, são muitas coisas que a gente agora tem que analisar. Exatamente, vamos ouvir a Maricel. Maricel, o Presidente tem agora, portanto, condições de poder decretar estado de calamidade pública. Sim. Chiesa, eu, antes de mais, devo dizer que foi com grande satisfação que acompanhamos a aprovação por unanimidade desta mesma lei. É satisfatório quando as pessoas que representam o povo na diversidade conseguem encontrar consenso, e principalmente numa situação como a que estamos a viver agora, do bem maior que é a vida. Então isso deixa-nos bastante confortados. Penso também que esta lei, o momento é oportuno para a atualização desta mesma lei. Sabemos que é uma lei que já vigorava... Era necessário chegar à Covid para mexermos na lei? Se calhar não, mas pronto, aconteceu, e é por isso que eu digo que é oportuno o momento,
porque ela já vigorava desde 2003, vamos ver que é uma lei mais antiga que a Constituição da República de Angola. Então, neste momento, ao ser atualizada, eu digo que vem num momento necessário. É provável, sim, que se decrete situação de calamidade pública. Por quê? Primeiro, nós já tivemos os 3 períodos de estado de emergência, embora ainda assim o titular do Poder Executivo ainda restam-lhe 15 dias, não é? Para fazer mais uma prorrogação. Mas ainda assim temos 2 situações. Quais são? Acompanhamos o aumento do número de casos do Covid-19, mas neste momento podemos dizer assim que ainda continuamos a ter o controle destes mesmos casos que estão a aumentar. A outra situação é situação epidemiológica do país e situação versus a situação econômica. Estado de calamidade tem uma vantagem neste caso, por quê? Porque não retiram, não suspende os direitos fundamentais dos cidadãos. Os cidadãos terão o direito à livre circulação, embora que no estado de calamidade algumas restrições deverão ser impostas. Por quê? Porque nós ainda não terminamos, ou não temos a situação do Covid estancada no país, sim, mas o país precisa de caminhar, precisamos de correr e estabelecer e rever a nossa economia. Então, acredito eu que se passarmos para o estado de calamidade é bem-vindo. Também diminui as reclamações das pessoas, estão cansadas, estão constantemente confinadas em casa, mas aí eu deixo um alerta à população angolana que mesmo que passarmos para a situação de calamidade, devemos continuar a manter as medidas de biossegurança, continuar a estar na rua apenas quando haver realmente necessidade de estar na rua. Se não haver necessidade, vamos nos manter. E depois, nessas restrições, por exemplo, a questão dos mercados, provavelmente há de se manter e muitas outras questões. Sim, muito sim. bem, vamos ouvir a Dalva. Dalva, qual é a sua grande expectativa para o próximo período que vamos viver? Em primeiro lugar, eu gostava de referir que, do ponto de vista jurídico, havia uma lacuna na lei que comprometia a adoção de medidas infraconstitucionais, não é, do Presidente da República. Se considerarmos que a lei anterior, e como disse muito bem a Maricel, advém de um período anterior à Constituição de 2010, é a 28/03 de 7 de novembro, não é? E era preciso a sua conformação nos termos da Constituição atual. Portanto, penso que o fator de inovação que a lei traz, que é muito importante, é alargar o conceito de calamidade, onde é incorporado as questões de natureza sanitária. Este elemento é novo. Não estava cautelado? Não estava assegurado, não é? E penso que o escopo da própria definição daquilo que é calamidade, que tanto a lei atualmente define, não é? Não olha apenas para a questão da questão natural, tanto tecnológica, de sanidade, ou também traz a questão da catástrofe, não é? E que vem, se calhar, dar uma abrangência maior para aquilo que é a visão que se quer, à luz dos eventos que nós tanto temos acompanhado, concretamente, que é a problemática, a pandemia do Covid-19, por um lado. Por outro lado, se olharmos a título de comparação, tanto a legislação anterior, ela partilhava, do ponto de vista da operacionalidade da lei, responsabilidades com o Conselho de Ministros. E na Constituição de 2010, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, mediante o artigo 120 da Constituição, na sua linha A, ele é que tem a competência de definir a política nacional e também de estabelecer a elaboração dos diplomas legais a serem submetidos à Assembleia Nacional. Portanto, esta lei vem conformar este processo, que é muito importante, e trazer a visibilidade, os benefícios que ela poderá, não é, dar em conjunturas, tanto, quiçá, similares. Ainda assim, eu também entendo que é importante que a lei, o regulamento sanitário angolano, não é, deve ser revisto. Cria-se aqui uma oportunidade para se rever, porque é um regulamento que já vem de 1987.
em que Angola era a República Popular de Angola, não é? Em que a visão de governação era completamente diferente e os nossos legisladores têm cá um momento para poder ajustá-la à luz da nova lei de proteção civil. Temos sempre de aguardar por situações para nos ajustarmos às fases em que vamos vivendo. Eu penso que o mundo está em constante mutação, não é? A questão de pandemia, a questão de guerras, questões de revolução, sempre alteram a posição geopolítica dos países, não é? E criam sempre oportunidades para se inovar a legislação. E, conforme dizia, o regulamento sanitário é preciso, para além do ajustamento à luz da nova lei de proteção civil, que foi agora aprovada, é também olhar o regulamento sanitário internacional da OMS para permitir que as medidas de prevenção, as medidas de ações concomitantes sejam adequadas não só no nosso contexto, mas também à luz da legislação internacional. É aqui um momento em que os nossos juristas, não é, deverão também adotar algumas medidas importantes para garantir que, no futuro, as situações que venham causar impactos tanto negativos, prolongados à população, que venham impactar negativamente a saúde pública, não é, alterar o modo de vida da população, os seus bens, o tecido socioeconômico, não é, ser salvaguardado e amparados à luz desta legislação. Muito bem, vamos ouvir a Cisaltina. Cisaltina, durante portanto, o período em que está a vigorar esta Constituição, tivemos alguma situação em que podia ser declarado estado de calamidade já? Sim, eu gostava de falar sobre essa lei numa perspectiva muito maior do que a do Covid, né? Portanto, a situação do Covid apresentou-se como uma oportunidade para se fazer a revisão que foi feita, a alteração da lei, e desse ponto de vista, toda a fundamentação que foi dada relativamente a essa lei faz todo o sentido, é razoável porque as colegas já falaram sobre a necessidade de conformação à Constituição e também a necessidade de se dar respostas a situações que possam vir a ocorrer. E isto pensado muito para além da situação do Covid, né? Porque não são só questões de saúde que podem justificar a necessidade de se decretar um estado de calamidade. E também penso que, mesmo quando se pensa na questão de estado de calamidade, não se deve pensar só a nível nacional, porque existem zonas específicas do país onde há situações que já se configuraram numa situação talvez de decretar a situação de calamidade, como quando tivemos, por exemplo, a questão do Marburg no IJ, tivemos problemas, por exemplo, na zona no sul do país com a questão da seca, que tem agravado muito a situação, a condição de vida das pessoas, e então nessas situações eu achava que podia se pensar em decretar para aquela circunscrição em específico. Eu acho que a Dalva falava sobre a inclusão da questão sanitária dentro da definição de calamidade, mas há dois elementos que chamam a atenção para mim dentro da definição de calamidade, que são, o primeiro é o elemento sobre, a lei fala de efeitos que se prolongam no tempo e no espaço, e depois fala também desses efeitos serem suscetíveis de causar elevados danos materiais e humanos. E enquanto pensava sobre, por um lado, a lei tem uma natureza muito preventiva, né? A ideia, eu penso nessa lei como sendo um dispositivo legal que facilite a resposta adequada e atempada a questões dessa natureza. Não sei se o facto de os efeitos terem que se prolongar no tempo para depois serem entendidos como sendo uma calamidade não poderão comprometer o objetivo dessa lei, que é o de dar uma resposta atempada. Também falou-se da inclusão da questão sanitária, que eu acho que é importante, porque não se pode só pensar em uma calamidade do ponto de vista natural.
mas achava que talvez fizesse sentido incluir nos agentes de proteção civil pessoal de saúde. Eu vi a lei e há um artigo que fala da necessidade dos agentes de saúde cooperarem com as comissões que vão ser criadas, mas eu acho que fazia sentido incluir agentes de saúde como sendo identificados como agentes de proteção civil. Uma outra questão, e eu estou a falar isso sem necessariamente ter tido acesso às alterações que foram feitas na discussão na especialidade. É possível que estas questões que estou a levantar já tenham sido acauteladas, mas acho que faz sentido dizer. Há um artigo que fala sobre a formulação e execução da Política Nacional de Proteção Civil como sendo de responsabilidade do Presidente da República. Eu estou de acordo que seja o Presidente da República a declarar, mas já a execução, eu acho que aqui há uma questão, novamente voltando à questão da resposta rápida e atempada, da eficiência. Falamos na semana passada sobre agilidade, dinamizar a resposta do Estado. Eu não sei se é o mais acertado ter o Presidente da República responsável para executar, por exemplo, numa situação em que a calamidade tenha apenas impacto dentro de uma circunscrição a nível da província. Não sei se não poderia ser de algum... Mas concorda que seja Presidente descentralizar, sim, descentralizar em algum nível, em alguma medida aqui. Uma outra questão tem que ver com a possibilidade do Presidente da República criar comissões ad hoc. Eu acho que o estado de calamidade em si já é uma situação anormal. As pessoas, os agentes desta comissão vão realizar atividades específicas e não de uma forma permanente, necessariamente. E então, não sei se faz muito sentido, dentro desse contexto, ainda haver possibilidade de se criar comissões ad hoc. Acho que são esses alguns dos pontos que me saltaram à vista enquanto vi o draft da lei. Não sei se essas questões foram acauteladas ou não. Já, deixa eu ouvir a Dalva. Sim, Dalva. Sim, Dalva, tens a palavra. Eu penso que as preocupações aqui levantadas pela Cisaltina, não é, têm o seu amparo constitucional, na medida em que, e como dizíamos em instante, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, é que tem a competência de definir a política nacional, não é? Logo, é de sua responsabilidade, tanto criar, declarar o estado de calamidade. E aquilo que deverão ser as ações materiais, não é? É claro que é criada uma comissão, como o próprio decreto tanto estabelece, não é? Mas ainda assim, eu penso que, olhando numa perspectiva muito mais futurista e em sede do regulamento, que também penso que deverá ser revisto, há cá elementos jurídicos novos que foram criados e que devem ser incorporados. Nós falamos agora da cerca sanitária, não é? É um elemento jurídico novo que não tem um amparo jurídico. Falamos também dos confinamentos, que também são elementos novos, e penso que, olhando muito numa perspectiva muito mais alargada, era bom que o próprio regulamento também definisse o tipo de confinamentos, não é? Olhando os limites de confinamentos e a questão que a Cisaltina levanta aqui, tanto relativamente ao confinamento geográfico também. Penso que o regulamento anterior define, mas sem uma clarificação e desajustado à Constituição. Ali, a nova Lei de Proteção Civil vem trazer esse amparo. O que se fez aqui, na verdade, Chiesa, é só a conformação, ou, portanto, tornar a lei consentânea com o quadro jurídico atual. Muito bem. Vamos passar, sim, Maricel. Ainda falando da questão Temos de avançar. da situação de calamidade. Sim. O quadro que Luanda hoje apresenta é muito normal, ou é normal
que o titular do Poder Executivo possa decretar situação de calamidade pública, mas mantendo a cerca sanitária da província de Luanda. Sim, devemos esperar isso. Por quê? Porque a situação epidemiológica de Luanda ainda não nos dá garantias, não nos dá garantias de que nós podemos, neste momento, já abrir a cerca sanitária. Quando é que nos vai dar garantias? Quando Maricel, quando sentirmos não há que... vacina, não há medicamentos. Sim, quando é que vamos aí conseguir aumentar o número de... conviver com o vírus? Vamos aprender a conviver, não temos outra Exatamente. alternativa. Mesmo nos países desenvolvidos em que tiveram grandes catástrofes, foi desolador o Covid, neste momento estão a aprender, a começar a marcar os primeiros passos a conviver com o Covid. A ensaiar o desconfinamento. Sim, a ensaiar. Exatamente. Mas neste caso eu digo que é necessário ainda uma maior abrangência de testagem para poder-se ter um quadro real do perfil epidemiológico que Luanda tem. A partir deste momento, sim, penso que se poderá abrir a cerca sanitária, porque já se terá mais ou menos o controle da circulação do vírus no nosso país. Muito bem. A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, revelou no Parlamento que o Ministério das Finanças disponibiliza todos os meses uma cota no valor de 1.451.812 kwanzas e 45 cêntimos para a gestão dos bolseiros no exterior do país. O processo, acrescentou, tem duração variável, que depende da disponibilidade do Ministério das Finanças, mas em média dura 1 a 2 semanas para as cotas serem pagas. Bom, vamos começar com a Cisaltina sobre este tema. Cisaltina, a questão dos bolseiros angolanos no exterior, volta e meia, é uma situação que volta e meia vem à baila. Portanto, já está identificado o problema que o pagamento que tem sido feito não é eficaz. A forma como este pagamento tem sido feito. A forma como os pagamentos têm sido feitos, eu não percebo. É uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, que o pagamento dos bolseiros tenha que ser feito por intermédio das embaixadas ou dos consulados. Não faz sentido nenhum. Mas eu achava que relativamente a este assunto sobre os bolseiros, eu acho que é muito mais interessante falar sobre a política nacional de formação de quadros e tentar perceber como é que essas bolsas são pensadas, como é que essas bolsas são geridas para responder necessidades específicas de quadro que o país tem. Porque nós sabemos que há pessoas que recebem bolsas do Estado, vivem a grande e a francesa lá fora, mas não estudam, ou então algumas que estudam e quando voltam não são devidamente enquadradas, e continuamos a ter o problema da insuficiência de quadros. E então era interessante, por exemplo, vou dar um exemplo do setor da saúde, porque estamos nesse momento a falar sobre saúde, enfim, que é pensar quantos médicos, por exemplo, é que o Estado forma no estrangeiro, dentro da sua política nacional de formação de quadros. E quando esses médicos regressam, qual é o enquadramento que se dá a estes profissionais? Como é que se pensa as necessidades específicas sobre saúde? A última estatística que eu vi sobre os médicos em Angola, isso ainda foi na altura do ministro Sambo, falava-se numa situação em que 46% dos municípios não tinham médicos. 46%. E o Estado angolano continua a mandar médicos para serem formados, não só manda médicos para serem formados, como importa médicos estrangeiros para estarem em Angola. E a pessoa pergunta como é que se faz, como é que se pensam, qual é a política nacional de formação de quadros, onde é que estamos a falhar, para além destas questões operacionais e logísticas do pagamento das bolsas, o que é que informa a nossa política para a formação de quadros? E estas respostas que
o INAB, ou o Ministério do Ensino Superior, Sim. não sei mais que ministério, é que deviam nos dar respostas. E acho um absurdo mesmo que a gente tenha que esperar pelo Covid ou para chegar em 2020 para que os nossos bolseiros tenham acesso à verba que lhes é devida. Muito bem, vamos ouvir aqui a Maricel. Maricel, como é que olhas para esta situação dos bolseiros angolanos? Podemos até analisar o que é que o Estado angolano faz com os ex-bolseiros, por exemplo? Uma situação preocupante. Digo que à medida que o Ministério do Ensino Superior está a tomar, embora disse a minha colega de painel que vem tarde, sim, realmente vem tarde, mas é oportuno, veio. O importante é que chegou o momento, sim, antes tarde do que nunca, porque muitos passavam mesmo mal no exterior do país por causa dos atrasos e que a ministra referiu também que ainda existem atrasos. Nesse momento, alguns países têm 3 meses de atrasos e outros 4 meses de atraso. Há uma questão que eu vou levantar aqui com quadros formados no exterior do país, começando pelo setor da saúde. E não se esqueça de responder à questão que eu Sim, coloquei. não, é mesmo falando dos quadros que vêm formados no exterior, que é aproveitamento. Eu vou começar pelo setor da saúde. Por que, Chiesa? Porque os nossos quadros, os nossos jovens angolanos que vão para o exterior do país para serem formados, principalmente no setor da saúde, quando regressam ao país, já fazem lá concluem a formação lá, mas quando regressam ao país são submetidos a um teste pelo Colégio de Especialidades. Então, eu pergunto, os nossos quadros, quando regressam ao país, precisam de fazer este teste. Os estrangeiros, quando chegam ao nosso país, não passam por esse teste. De países e quadros nossos, muitos vindos de Cuba, que é o país que nós mais importamos médicos para o nosso país. Eu acho que isso é uma questão que temos que... Cheira a discriminação? Tem que ser revista essa questão. Porque se nós acreditamos na formação que é dada aos profissionais deste país para virem trabalhar no nosso país, então penso eu que os nossos profissionais também estão em pé de igualdade, sendo formados nesses países estão no mesmo pé de igualdade que os estrangeiros que vêm cá para serem formados. Agora, também digo, e bem, embora o país está numa situação agora que o Estado está, como eu digo, com alguma dificuldade financeira, mas em alguns setores eu penso que ainda seria necessário enquadramento direto. Falando mesmo do grande déficit que nós temos de profissionais de saúde no nosso país. Nós podíamos fazer enquadramento direto. Quando sim, não precisas anteriormente testar a capacidade do indivíduo. Pode testar a capacidade ou não testar. Mas praticando já, ensaiando no corpo das pessoas, é isso que a Maricel está aqui a defender? Nós, quando estudamos medicina, ensaiamos no corpo das pessoas. Chiesa. Mas tem que mostrar cartas. Depois estamos a falar de um setor muito sensível. É muito sensível, que sim, senhora. É muito sensível, sim, senhora Chiesa. Isso vai ser contestado, as pessoas podem discordar da minha opinião, do meu posicionamento. Mas se nós temos déficit, e que não é pequeno déficit, é um grande déficit, nós temos que olhar para que tipo de política de enquadramento é que nós temos que ter no país. Nós podíamos fazer um enquadramento, neste caso, documental. Estes profissionais de saúde, antes de começarem a exercer, passar por um período de rotação, que é o que nós fazemos quando terminamos a nossa licenciatura, e a posterior serem distribuídos para as várias localidades em que nós temos déficit de quadros. Porque neste momento, por exemplo, agora o Covid veio nos destapar aqui uma situação. Fez-se o concurso público, nem todos os profissionais foram admitidos. Suponhamos que, digo sempre, e tinham de ser admitidos todos? Não, digo assim, graças a Deus a situação não foi das piores. Mas que precisássemos, foram chamados os profissionais que estão nesse momento em fase, na altura da reforma. Mas sentimos uma ligeira timidez em chamar todos os profissionais, mesmo aqueles que concorreram e que não passaram no teste. Porque eu estou reformada há quantos anos? Estou reformada, se calhar, há 10 anos.
a ciência evolui. Sim. A mesma debilidade que eu posso ter em encarar hoje uma situação em que eu tenho que fazer uma abordagem profissional, o novo que está a vir da faculdade poderá ter a mesma dificuldade. Então, é uma questão discutível, é uma questão muito polêmica. Mas Então, temos que onde é olhar que para está o a real. problema, Maricel, na sua forma de a mim encarar a questão? Rever a política de enquadramento dos profissionais de saúde no nosso país, tendo em conta o déficit de profissionais que nós temos nesse setor. Ok. Para os outros setores. Sim. Também é uma Temos questão que déficit em vários setores. Sim, há uma outra questão que também eu acho fundamental. Qual é? São bolsas que são subsidiadas pelo Estado angolano. Nós temos muitos profissionais formados numa determinada área e temos déficit noutras. Então, eu penso que também tem que começar a haver cota para estas áreas que nós temos algum déficit de profissionais aqui no nosso país. Mas a Maricel não perguntou, não respondeu o que é que o Estado faz com os ex-bolseiros. Ainda assim não chegou lá. Não enquadra diretamente. Isso Se reflete ainda na temos- debilidade que tem o Ainda setor. temos ainda essa debilidade. Acredito que vamos caminhar até lá, vamos chegar. Mas ainda há esse déficit de enquadramento como se diz, gastam dinheiro do Estado, mas quando regressam a Angola, O Estado não absorve. o Estado não absorve. Vamos fazer votos que o nosso setor empresarial cresça, desenvolva cada vez mais, que é para poder então absorver esses profissionais Eu que passo vêm a mesma destruir o questão a país. Tânia de Carvalho. O que é que o Estado faz com os ex-bolseiros? A Maricel, de certa forma, respondeu. Sim. E eu vou respondendo, argumentar o seguinte. Qual é a sua resposta? Olha, a primeira resposta vai ser com perguntas difíceis, assim como algumas que fez a Cisaltina. Repara, o INAB existe desde 1980, por aí. Fazendo as contas, o INAB existe há quase 40 anos. Para além do INAB, que é uma instituição tutelada pelo Ministério do Ensino Superior, tem outras instituições também públicas que gerem fundos públicos que também formam quadros, não é? A Sonangol, a própria Indiama, a própria UNITA, enquanto partido político, porque também recebe verba no OGE, também devia nos dizer quais são os angolanos que estão formados, vão voltar para o país para servir o país, independentemente de serem militantes ou não, são angolanos, é capital humano do país. Estou a falar da UNITA, falo do próprio MPLA e outras instituições também que formam quadros. Mas o Ministério do Ensino Superior não é capaz, até agora, de fazer existir uma planilha, ainda que eletrônica, onde eu, angolana, estou em fase de formação, vou lá clicar, saber, o meu país tem 30 milhões de habitantes. Quantos médicos temos, de fato? Sem ser os cálculos hipotéticos que nós temos, não é? Quantos psicólogos nós temos? Quantos juristas nós temos? Juristas constitucionalistas, é assim que se diz, não sei o quê. Nós não sabemos ao certo quantos agrônomos o país tem. Estamos a querer revitalizar, por exemplo, a agricultura. Estou a falar na política de formação de quadros. Sim. Atenção que nós temos um Instituto Nacional de Formação de Quadros. Faz quê? O país gasta, de facto, quanto? Desde o INAB a essas instituições todas, que também usam dinheiros públicos, não é? Anualmente o país gasta, de facto, quanto? Fora este valor... Com os bolseiros. Sim, fora este valor que o INAB declara, não é? Anualmente, supostamente, há um ciclo de formação que termina. Porque são 4 anos, 5. Quantos voltaram em 2019? Quantos bolseiros voltaram? Formados em que área? Quem vai responder isso? Essas questões todas estão na desorganização que a Maricel tentou explicar. Então, um médico que se formou em Cuba, nós não sabemos se na faculdade ele pagou ou não, chegou, mandamos para o Mochico, mandamos não sei onde, ninguém lhe testou. Por que a gente vai confiar plenamente na formação destes e não dos nossos? Quem faz o acompanhamento qualitativo da formação dos nossos bolseiros é dinheiro. Então, tu pagas em volta de 17 milhões de dólares ano a Cuba para a formação de médicos. Até hoje, desde 75, o ano da independência, hoje 2020, quantos médicos, de facto, foram formados em Cuba? Em que especialidade? Vamos continuar, já falamos aqui algumas vezes. Os nossos pediatras aqui foram cubanos. Os meus filhos, pediatra também é cubano. Meus netos também vão ser. Então, nós estamos a formar quem, para quê, para onde? Essas questões, se nós não começarmos a levantar agora... Também temos bolseiros internos, não se esqueçam. Sim, todos os anos o INAB vai ter o mesmo problema. A Cisaltina falou uma coisa muito interessante. Então, mas é vergonhoso, o INAB até nem devia tornar público essa questão, que vai pagar agora na conta dos estudantes. Quer dizer, algumas instituições do Estado criam condições para qualquer um ser bandido. Então, dinheiro de 2.000 estudantes, porque são, nesse preciso momento, o INAB controla perto de 2.000 angolanos lá fora, né? Estudantes bolseiros. Perto ou um bocadinho mais de 23 mil internos. Quem está a gerir esse dinheiro? De que forma que só agora vai parar na conta dos estudantes? Estudantes que estão lá fora,
5, 4 meses sem os seus subsídios, estão a viver como? De quê? Já se fala em prostituição dos mesmos para subsistência, em trabalhos, quer dizer, se você está a estudar, já abandonou a família, o país precisa de ti formado, vais lá fora, ainda vais te desvirtuar, não vais ter tempo suficiente para formação letiva, porque tens de trabalhar para comer, porque o Estado que te meteu lá fora é uma responsabilidade grande, não te assiste. E outra coisa, se nesse momento o INAB está a controlar perto de 30 mil angolanos, isso é um exército. Quem está a controlar de fato a saúde dos mesmos? Se dinheiro que é esse já de comer pão, comprar livros, não estamos a mandar, depois não vão terminar a formação, como é que tu vais formar? 30 engenheiros vão chegar e eles vão por si só empreender e viver, e o país precisa. Continua a mandar vir chinês, vietnamita para fazer uma casa que depois vai cair o alpendre. Nós não estamos a controlar de fato o investimento que é dado para a educação. Se a gente grita sempre que os grandes pilares que estão fracos e opacos, que nos inibem do desenvolvimento sustentável, é a saúde e a educação, então vamos ser sérios. Está a faltar, não pode ser normal, nem possível, todos os anos os bolseiros do INAB terem as mesmas situações. Se já existe há quase 40 anos... Têm quase sempre os mesmos problemas. Há 40 anos que quem foi bolseiro do INAB viveu lá fora a comer pão com pão, viveu lá fora a dormir em casa de amigos, e hoje, 2020, a situação é a mesma. Ou a gente está comprometido com a melhoria das situações, ou vamos continuar a discutir paliativos, não é justo? Muito bem. Quem é que responsabiliza o bolseiro que vai para o exterior, gasta o dinheiro fechado e no regresso não dá cavaco a ninguém? Sim, diga. Desculpa, há uma coisa também que eu gostava de realçar, desculpa, Dalva. Em fevereiro do ano passado, nós ouvimos um pronunciamento por parte do titular do Poder Executivo, da intenção de mandarmos 300 estudantes anualmente para fora, para as melhores universidades. Depois, o jornal Expansão, 3 meses depois, disse que apenas, das 300 vagas existentes, apenas 68 angolanos conseguiram ir. As vagas que sobraram é porque é dinheiro que sobrou. Está onde? Vamos gerir, vamos fazer capital humano interno, porque não, eu acredito, eu estou em crer que essa política não veio só para o inglês ver. É fruto da necessidade gritante de quadros qualitativos que o país tem. Se você tem 300 vagas anual, apenas 68 estudantes foram habilitados atendendo os critérios estabelecidos, e um deles é a idade, eu não acredito que lá fora, as melhores universidades do mundo, a gente pesquisa, a gente lê, a gente tem sonhos, e sabemos que o fator etário para estudar só é empecilho em Angola, não é empecilho lá fora. Você só angolano é que acha que 40 anos já não pode mais estudar. Lá fora... Isso é uma questão de mentalidade? É uma questão de mentalidade. Tu nunca devias colocar critérios. A questão etária, independentemente da tua esperança de vida, independentemente da tua esperança de vida, a necessidade gritante do quadro seria a prioridade. O Ministério do Ensino Superior devia se preocupar com esse fato. 300 vagas, 68, o que é que fez com o remanescente? Muito bem, vamos ouvir então. A questão é a da responsabilização aos bolseiros. Chiesa, eu, tanto, gostava primeiro de fazer aqui um bocadinho de história, falando do INAB, e para dizer que é de conhecimento geral que o INAB, ao longo de muitos anos, como algumas outras instituições, foi uma fonte de lavandaria, não é, de recursos públicos. Foi também uma instituição que criou aqui uma burguesia, não é, dilapidando o erário. E esta aqui é uma situação que não discutimos esta situação. No passado foi criado um mecanismo, não é, de transporte dos recursos, não é transferência, de transporte dos recursos, em que esta instituição, não é, tanto recebiam os recursos do Ministério das Finanças, transferiam para as contas que eles indicassem, passava pelas embaixadas, havia aqui, portanto, um deslize dos recursos e que muitas vezes os estudantes não beneficiavam desses valores. E esta problemática não se fala hoje por razões que nós desconhecemos. Por quê? E eu hoje olho para o INAB, eu penso que... Há ainda tabu em se discutir essa questão? Acredito que há uma melhoria. Numa altura, numa era em que estamos a falar do combate à corrupção... Que o exercício que está sendo desencadeado hoje é mesmo para trazer transparência nos atos administrativos, não é, do Estado. E que é muito importante para o contexto atual. Porque eu entendo que a execução da despesa pública, não é o seu acompanhamento primário do ponto de vista orçamental é do Ministério das Finanças. Logo, a mecânica do pagamento dessas responsabilidades para os estudantes deveria ser
os estudantes a nível nacional, e como diziam minhas colegas, com estatísticas reais, teriam contas, abririam contas no exterior, em sede daquilo que é o estudante internacional, com cartão internacional, cadastradas no SIGF, e seria o Ministério das Finanças, por via do Tesouro, fazer a transferência direta para as contas dos estudantes. E o INAB, por sua vez, o INAB ou o Ministério do Ensino Superior e Educação, porque há sempre alterações daquilo que é o quadro das instituições, faria o acompanhamento administrativo, porque não é uma instituição financeira. Portanto, é uma instituição que hoje, do ponto de vista operacional, não aporta valor. E eu, tanto, chamo aqui a atenção, não é? As medidas tanto adotadas em sede da redução da máquina do Estado, não é? No redimensionamento das instituições. O INAB deveria ser redimensionado, transformado numa instituição administrativa que faça o acompanhamento concomitante das ações financeiras dos estudantes. Caberia ao Ministério das Finanças fazer o acompanhamento a montante daquilo que seriam as transferências diretas sem interferência de ninguém. Porque nós estamos a falar hoje de transparência, estamos a falar de compliance, estamos a falar de due diligence, estamos a falar de know your customer, um conjunto de procedimentos que têm a ver com padrões aceitáveis a nível internacional. Mas as nossas ações concretas ou materiais dizem daquilo que é a realidade. Portanto, o que é importante? Quem tem responsabilidade nisso? Em primeiro lugar, a responsabilidade é a seleção dos estudantes. Exatamente. Este é um foco muito Mas se essencial. nós falamos da situação, falamos da seleção dos estudantes, trazemos aqui uma outra discussão. Qual é? Quando é que nós vamos parar para pensarmos em investir nas nossas instituições de ensino, para que podemos potenciar os nossos estudantes cá, e a formação no exterior é para questões excepcionais. Nós temos que pensar em Angola, Chiesa. Nós temos que parar de enviar estudantes lá fora. É preciso, do ponto de vista da ciência, investirmos nas instituições públicas, sobretudo, dotá-las de capacidade. O país tem que ter mais PhDs. Mas o que é que isso quer dizer? Que tu não acreditas na qualidade do ensino superior do seu país? É isso? Não. Se continuas a enviar estudantes para a licenciatura para o exterior. O hábito faz o monge. E nós, hoje, ainda temos aqui o resquício do passado, não é? Isto é assim porque sempre foi assim. Estamos a falar há cerca de 40 anos com uma instituição que não representa nem agrega valor à economia. Antes, pelo contrário, este processo de transferência para os estudantes lá fora, não importa o montante, 1, 2, 3 bilhões, é um peso sobre a tesouraria do ponto de vista de divisas que o país tanto precisa no contexto atual para poder pagar, não é, aquilo que são as despesas extraordinárias no contexto de Covid, por exemplo, as despesas de saúde, as despesas de educação a nível nacional. A prioridade seria o país olhar internamente, continuar com o processo de capacitação dos nossos professores, tá? Não é? Os nossos professores não têm só que ser mestrado. Nós temos que dotar a nossa formação de excelência para que os nossos créditos da UAN ou da Lusíada tenham acreditação internacional e que possamos fazer transferências. Temos aqui PhDs que façam papers de crédito internacional. Dalva, como é que é possível uma pessoa que se forma fora, por exemplo, na África do Sul, e volta sem conseguir falar inglês? Não, há uma problemática. Nem o básico consegue falar. Tanto me é familiar, não é? E para muitos que estudaram no Ocidente, eu infelizmente não fui bolseira. Gostava de ter sido bolseira e não consegui. Mas tive a felicidade de fazer a minha formação no Ocidente e lá, como também nos Estados Unidos, muitos angolanos, sobretudo os bolseiros da Zona Angola, fizeram formações superiores em instituições públicas, porque nos Estados Unidos as grandes universidades, para além das Ivy Leagues, são as maiores, as universidades públicas têm grande acreditação a nível internacional. Fizeram formações, voltam para Angola, não falam a língua. Mas como é que é possível? Não como é que falam faziam inglês. as Não, provas? e essa é uma situação e a Maricel falou a questão da testagem. Não, este é o tipo de teste preliminar que tem que ser feito. A língua. Você viveu 5 anos, não fala a língua. Você fez economia, não conhece estatística, não sabe o que é um elemento aleatório. Não, dá para perceber? Então, há questões de base que o país tem que pensar. Então, como é que nós pensamos Angola? Qual é o quadro legal efetivo, do ponto de vista da política de formação do quadro, que nós queremos para a geração futura? Este é um grande problema. Muito bem. Sim, Há Maricel. uma questão, ainda Fala. falando dessa questão dos quadros que vão para o exterior do país, Sim. para países de expressão inglesa. Mas não se esqueçam dos bolseiros internos sim, também. Sim, e que regressam Temos. e não falam a língua. É a questão do acompanhamento.
existe uma instituição que é o INAB. Sim. Não importa, ou não basta E agora é INAB. colocar, sim, não basta colocar o estudante lá fora e todos os meses ir mandando dinheiro. Nós conhecemos instituições cá no país que também enviam estudantes para o exterior do país para fazer formação, que regularmente a área pedagógica desta mesma, ou académica desta mesma instituição, vai para estes países para fazer acompanhamento, ver a carga horária, o conteúdo, se condiz com aquilo que nós temos, que nós precisamos. É necessário isso. E eu digo que o INAB, neste quesito, tem falhado muito. bem. Por isso é que temos Rapidamente, Tânia, Tem falhado. Da mesma forma que existem fantasmas aqui no Ministério, não sei o que, também existem bolseiros fantasmas, que alguém fica com aquele dinheiro. Então, como é que é possível, num universo de 100%, tu tens 89% a fazer graduações, quando a tua necessidade gritante, não é? É para especializações. Não é? Isso, alguma coisa, nesse preciso momento, 89% dos estudantes que estão lá fora estão a fazer graduações. Muito bem. São 4,4% que estão a fazer doutoramento e mestrados. Rapidamente, Cutaia, temos de fazer sobre intervalo. Que mensagem passa quando se aposta mais em mandar para o estrangeiro? Eu acho que isso também tem muito, para além das questões de corrupção e de aproveitamento de dinheiro, isso tem muito a ver também com o facto de que há muita gente que está no governo e que também tem universidades privadas, por exemplo. E a gente vê que cada ano que passa, as universidades públicas vão reduzindo o número de vagas que têm Admissão. admitir estudantes, e o INAB continua a dar bolsas internas que vão para universidades privadas. Há uma ligação aqui entre as pessoas, muita gente que trabalha nos ministérios, que se beneficia do facto de não haver um investimento adequado nas instituições públicas. Então é preciso, eu por exemplo, não concordo com aquela política dos 300 estudantes por ano para fora. Para as melhores Para mim universidades? faz muito mais sentido fazer um investimento de qualidade nas nossas universidades públicas para que os nossos estudantes vão fazer mestrado nas nossas universidades públicas. Muito bem. Não é uma política inteligente essa. Quando é que vamos ter as nossas universidades no ranking das melhores da África, pelo menos? Eu penso que Mas tem que ser rápido, Sim, temos de ir ao intervalo. há essa Nesta possibilidade. política que a Cisaltina levantou, também foram disponibilizados 200 mil dólares para investigação. Nós não temos laboratório. Repara que nós estamos agora a viver uma doença nova, né? Uma Pandemia. febre. Não, estou a falar ainda da febre hemorrágica. Sim. Hoje saiu no Jornal da Angola. Repara que estamos a colher amostras para mandar para Portugal para os laboratórios. Muito bem. Covid, mesma coisa. Quando é que vamos ter laboratórios então sérios aqui? Sim, Maricel. Rapidamente, porque temos de ir ao intervalo. Vamos conseguir ter universidades acreditadas quando nós tivermos uma política de formação de quadros adequada que responde aos parâmetros internacionais. Aí sim nós vamos conseguir. Isso é investimento público. E há uma questão muito rápida que eu vou levantar aqui, Chiesa. Mas tem que com ser rápido, relação Maricel, à- porque à questão estamos mesmo do em cima pagamento de tempo dos já. bolseiros. Eu fico satisfeita com esta medida que está a ser tomada. Por Sim. quê? Porque o Ministério das Finanças está a fazer o cadastramento de bolseiro por bolseiro e com isto vamos conseguir eliminar a questão que foi aqui também tratada dos bolseiros fantasmas. Mas tem que ser rápido, Delva, porque temos de ir ao intervalo. Eu penso que muito mais do que a política de formação de quadros, e até porque existe, não é? Temos o Plano Nacional de Formação de Quadros, tem muito a ver com a sua materialização, não é? A vontade expressa de concretizarmos as metas ali traçadas. Mas e olhando para a perspectiva atual, que é de apoio às comunidades de carência, para além de pensarmos muito mais com o ensino superior, é preciso pensarmos na base. Criar aqui uma política também de apoio às comunidades. Nós temos hoje em Angola regiões, e aqui mesmo em Luanda, que não temos instituições públicas de ensino, em que as famílias de baixa renda ou sem renda têm que mandar os filhos para instituições privadas. Muito bem. E ali penso que é importante que o Estado também crie mecanismos institucionais para apoiar estas famílias com necessidade ou carência daquilo de ensino. E a situação dos bolseiros leva-nos a seguir até ao intervalo. Até já.
Muito bem, chegamos para a segunda parte do Política no Feminino. Esta semana o Governo juntou em Luanda produtores nacionais, na capital do país, para reativar a sua ação de alavancar a economia nacional, olhando para a produção interna. Vou começar com a Dalva Ringote. Dalva, este é um bom momento para se apostar na produção nacional. Chiesa, nunca há um bom momento para olharmos para nós mesmos. Todos os dias são bons momentos. Mas as crises às vezes também dão-nos lições novas. Dão-nos lições, mas a política de aumento da produção interna e diversificação das exportações é uma bandeira, portanto, do presidente João Lourenço, eleitoral, não é? E, entretanto, todos os dias diversificar e privilegiando aquilo que são os mecanismos de concertação, portanto, a nível nacional, é aquilo que foi defendido, tem sido defendido pelo governo. E eu entendo que este momento, esta plataforma criada pelo Ministério da Economia e Ministério do Comércio, foi oportuna porque deve ter permitido que fossem escutadas as preocupações dos produtores, se considerarmos que recentemente o Executivo aprovou um conjunto de medidas de alívio, não é, para a classe empresarial privada. E ainda assim há grandes dificuldades, não é, do ponto de vista financeiro. Os empresários, tanto têm encontrado dificuldades em aceder a esses recursos, tanto que foram recentemente aprovados. Mas penso também que, para além daquilo que são as dificuldades existentes, eu entendo que era muito importante, já falamos que ano passado, muito importante que existisse um mecanismo de alívio com maior facilitação. Porque os critérios de elegibilidade, de acesso a estes instrumentos financeiros, não é, tornam inviáveis ou representam esse fator de estrangulamento para o acesso aos mesmos. Os empresários, naquilo que foi, o encontro mantido, apresentaram várias preocupações, não é, junto do governo, que não há materialização efetiva desses instrumentos. Logo, não há uma resposta tangível do ponto de vista aqui da geração de empregos ou a manutenção de empregos, continuam no mesmo estágio. E neste domínio, era aqui chamar a atenção tanto ao governo, que é para podermos, quiçá, rever, adotar outras medidas para garantir que esses instrumentos sejam operacionais. Por um lado. Por outro lado, há uma preocupação, tanto apresentada pelos empresários, que, do ponto de vista da indústria, os grandes importadores, não é? Os maiores importadores, tanto nacionais, são estrangeiros. E que os nossos empresários, não é, que têm condições de poderem aceder a estes instrumentos, têm uma limitação muito grande, não é, daquilo que é a realização material. Então, o que efetivamente se quer atingir nesta dimensão? Era bom, não é, que toda a política de aumento da produção interna, diversificação da economia, não é, diversificação das exportações, perdão, fosse efetivamente traduzida naquilo que seriam os mecanismos ou os instrumentos de acesso facilitado. O que não tem efetivamente existido, portanto, segundo os empresários, não tem se traduzido em elementos concretos naquilo que é a sua ação empresarial. Cisaltina, quem quer diversificar a sua economia, como é que deve lidar com o produtor nacional? Bom, eu acho que esses assuntos são antigos, né? O discurso de diversificação da economia, mesmo quando o presidente José Eduardo dos Santos tomou a posse, lá em 1979 já se falava dessa necessidade de diversificação. O que é que emperra, portanto, a realização da economia desta intenção? A materialização, pelo menos. Sim, porque há uma dissociação muito grande entre o discurso e a prática, né? E a gente vê, por exemplo, a forma como o que se cabimenta no Orçamento Geral do Estado, por exemplo, para os setores que são importantes para garantir a produção nacional. A gente vê aí, o que vai aí? Vai muito pouco dinheiro,
vai um dinheiro que não permite a materialização dessa intenção da produção nacional. Depois também, eu sei que houve a revisão da taxa aduaneira para facilitar e incentivar os produtores nacionais, mas ainda continua a ser mais barato importar batata do que produzir batata. Aqui Há uma resposta para ainda continua a ser muito caro. Portanto, não há um incentivo para a produção nacional. Há um discurso que é um discurso padronizado e é repetido constantemente, como se a repetição desse discurso fosse transformar isso em uma realidade. Mas a prática, a Dalva falava sobre a questão dos acessos, todos os instrumentos que deveriam facilitar a materialização dessa intenção, eles não funcionam. E quando funcionam, funcionam mal. As questões de acesso ao crédito, as questões e acesso ao crédito aqui também tem que ver, há questões mesmo também de documentação mesmo, as pessoas que não conseguem ter registro, não têm identificação, têm dificuldade, não há um incentivo, por exemplo, à produção, aos pequenos agricultores, agricultura familiar, não há. Então, há uma preferência, mesmo o Estado, quando precisa de serviços, o Estado prefere mesmo sempre importar. Nós, a semana passada, falamos aqui sobre a questão de preferir empresas estrangeiras para fazer determinados serviços. Também tem a ver com isso. O Estado prefere muitas vezes importar do que incentivar a produção nacional. Mas a estratégia, Portanto, pelo menos em termos de política, o que se diz é que a aposta é na produção nacional. Mas a política não sai sozinha do papel. Aqui às vezes pensam muito que só porque está escrito, não, mas já existe a política nacional de não sei o que, a política não se materializa sozinha. Mas quando o governo chama os seus parceiros... Quantas vezes que o governo já chamou? Qual é o sinal, qual é o sinal que dá para a sociedade? Não, mas quantas vezes é que nós já tivemos esse tipo de encontros? Quantas vezes? Não é só chamar, o chamar é importante, né? Vem, conversa e não sei o quê, mas daí para frente, para realizar. E há também questões, eu acho que, falar sobre isso também é me repetir, há uma excessiva centralização também, mesmo para a tomada de decisões nesses processos. Por exemplo, por que o produtor da Huila tem que depender de quem está em Luanda para tomar decisões? Por que não há uma estrutura a nível provincial que facilite para aquele grupo específico? Está vendo? Então, novamente, os mecanismos para a materialização desta intenção de diversificar, de apostar na produção nacional, é que falham. Maricel, continuamos a ter, portanto, produtores com os mesmos problemas ou hoje os produtores nacionais têm novos problemas? Ainda continuamos a ter os mesmos problemas, mas, embora a minha colega disse, eu vou discordar um bocadinho com ela, a Cisaltina, que nós temos muitas políticas, mas temos problemas de materialização. Eu vou dar um exemplo muito concreto que é do setor da agricultura. O setor da agricultura está descentralizado. Há apoio à agricultura familiar e muito, se eu não estou enganada, há mais de 3 anos, ou há 3 anos, sim, há 3 anos, desde 2017, sim, e com um grande incremento em 2018. Há um grande apoio do Ministério da Agricultura para a agricultura familiar, através do IDA, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário, que para além de apoiar com insumos agrícolas, fertilizantes, também dá apoio em criar as escolas de campo, que é para esses agricultores, porque muitos nós temos terra, mas não sabemos trabalhar a terra. E então são disponibilizados
neste momento eu falo das 18 províncias do nosso país. Anteriormente, até o ano passado, esses apoios não eram nas 18 províncias. Agora, até as províncias foram assoladas pela seca, têm este apoio do Ministério da Agricultura. E esta possibilidade de ter os insumos consigo não depende de Luanda, é o que eu estou a dizer. É diferente, por exemplo, do Ministério da Economia e Planeamento, que os empresários tiveram que vir, os produtores tiveram que vir a Luanda. Assistimos hoje à assinatura dos contratos. Sim. Aí é diferente. O Ministério da Agricultura faz diferente. Vai ao encontro do agricultor. Agora, há esse apoio, e nós vimos hoje assinar o INAPEM, o Ministério do Planeamento, com os produtores nacionais, sim, vão receber apoio para o alívio, sim, mandar vir da Covid. Sim, para a compra de fertilizantes e insumos agrícolas. Há uma questão que é extremamente importante. Primeiro, o acompanhamento para que estes valores que serão disponibilizados sejam mesmo, quando estiverem lá fora e tiverem a regressar, regressa mesmo insumo e fertilizantes e não outro tipo de produtos. Há necessidade desse tipo de acompanhamento. Segundo, quando esses produtos estiverem cá em Angola, não ficarem apenas nos grandes centros urbanos, que é nas capitais de províncias. Normalmente nós notamos que as lojas são nas capitais de província. Eu muitas das vezes em conversa com autoridades tradicionais reclamam, mesmo havendo a bonificação do adubo por parte do Estado, ela acaba sendo encarecido, porque ele tem que sair da sua aldeia longínqua para vir até o centro urbano fazer a compra. Aquele saco de adubo que custava 7.000 kwanzas acaba custando 14, 15.000 kwanzas. Então, é importante que estes empresários ou produtores que estão a beneficiar deste apoio do Estado, que vão ao encontro dos agricultores. A vida é feita nos municípios, então, para além do município, vão até as aldeias mais próximas. Estamos a falar, por exemplo, aí estaríamos a incentivar cada vez mais até o comércio rural, em vez de ficarmos apenas no centro da cidade. Então, é para dizer que estão a ser materializadas. O setor da agricultura, eu convido as minhas colegas a darem uma vista de olho no último relatório do Ministério da Agricultura, das 2 últimas campanhas agrícolas. Mas tem a Susana até quer dizer que não basta só no papel, quer ações concretas. É isso o Ministério da que Agricultura tem estado a fazer. Há outra questão que nós estamos a acompanhar agora. Por exemplo, nós falamos da fome de várias formas que tem que ser combatida e com a produção nacional vamos ajudar a combater a fome. Neste momento, o país está a fazer aquisição de vários pintinhos, não é mesmo isso que se diz? Sim, pintos, que é para poder apoiar as famílias camponesas. Sim. A província do Kwanza Norte, neste momento, já receberam mais de 3 ou 5 mil pintos, que em 4 meses já começaram também a produzir, sim, os ovos. E qual é o objetivo desse apoio às famílias? O objetivo é melhorar a dieta dessas mesmas famílias, poderem ter ovos para comercialização, galinha para o abate, que é para melhorar a renda dessas famílias. O mesmo está a ser feito com o gado bovino. Neste momento estamos a receber bastante gado bovino no nosso país. Diga? Do Tchad. Estamos a receber bastante gado bovino, que ainda não começaram, penso que não começaram a ser distribuídos já aos agricultores, mas estão a ser colocados em zonas para poderem fazer a adaptação ainda da área, sim, do clima, para então poderem ser distribuídos. Se nós damos ao agricultor familiar uma charrua de tração animal, temos que dar também o animal, porque eles quase não têm. Em algumas áreas sim, mas outras não. Não, porque a realidade, a gente vê no dia a dia, né? O que adianta dizer, não, o Ministério apoia a agricultura familiar e logo a seguir dizer que há dificuldade dessa pessoa que recebe apoio, pegar o adubo, porque está a um preço difícil, um preço muito alto, porque as vias de comunicação não funcionam. O que adianta? Nós tivemos vários programas, vários projetos, o Papagro e não sei o quê, que eram todos programas,
Não, mas eram todos programas que quando se falavam sobre eles, falavam, não, estamos a apoiar. As pessoas produziam, os produtos se estragavam. Isso não é apoio, meus senhores. Não, você produz, depois tudo se estraga, porque depois não há escoamento, não sei o quê. Não podemos dizer, deixe-me só terminar, Sim. não podemos dizer que não, estamos a fazer. Não, o que estamos a fazer não está a funcionar. Daí a necessidade mesmo deste novo encontro. Estamos constantemente a falar sobre isso, estamos constantemente a problematizar isso, porque o que está a ser feito não está a dar os resultados que se pretendem. Este encontro foi com grandes produtores, não foi com famílias. Agricultura, colegas, eu peço, convido-vos a fazer uma viagem por Angola de carro. Mas quem deu o exemplo da agricultura foi a Maricel. É verdade, Tânia. Vocês vão de dar conta que a produção nacional tem estado mesmo a Só um minuto, a Tânia ainda não falou. Há produtos nossos que já não justificam mandar vir de Importação. fora. Há um site no... É assim, eu hoje posso dizer que fuba de milho, já podemos pensar duas vezes se há necessidade de mandar vir fuba, comprarmos fuba no exterior do país. A questão É verdade, do Maricel, espera. Não, Maricel. espera. E tem mais, espera, não. E tem mais, minhas colegas. Nós estamos aqui a dizer que eu também as convido a entrar para o site do Ministério do Planeamento, que tem lá disponível quantidades de produtos que nós estamos a produzir, de produção nacional, localização, e como aceder a esses produtores, que é para nós podermos ter acesso a esses produtos. As Sim, coisas estão a caminhar. a Tânia já vai falar. Não sei se estamos aqui a reparar. Segurança alimentar. Há uma questão. Falamos do Ministério da Agricultura e Pescas como a política, o Ministério da Economia como a política, o Ministério das Finanças como a política. dispersão de políticas. Não, aqui, o que deve existir, é aqui uma concertação institucional. Os responsáveis dessas instituições não podem ter uma perspectiva de cheguei, que eu tenho que fazer. É preciso que a coordenação setorial seja concretizada para garantir, não é, que o empresário não vá bater duas portas para resolver um único problema. Este é que é o problema. E só para terminar, Sim, temos que ouvir a Tânia. só para terminar, a Tânia vai ter um bocadinho de paciência, só para terminar. Entendo também que o fazer o que está de forma isolada, não há políticas isoladas. As políticas devem ser concertadas e consentâneas, que é muito importante. É o que está a acontecer? Olha, o que está a acontecer é o que a Marisa acabou de apresentar. O Ministério da Agricultura tem uma política e o Ministério da Economia tem outra política. Nós temos que pensar Angola de forma conjunta, interligada. Tânia, como é que deve ser pensada Angola? Olha, assim, eu gosto de olhar para as coisas como elas realmente são. Maricel, eu conheço as 18 províncias do meu país, tanto quanto a Cisaltina também conhece. Eu conheço, sim, se calhar até conheço mais municípios em Angola do que a Maricel, se calhar. Mas para dizer o seguinte, nós quando estamos a pensar em economia... 164? Não conheço, eu não conheço os 164, mas conheço muitos. E vou conhecer os 100, o país é meu. Antes de conhecer a Havana, vou conhecer ainda o Longonjo, né, o Budirico. Sim, mas vamos ao tema. Vamos ao tema. Eu queria explicar uma coisa aqui aos telespectadores e as colegas vão ajudar-me também a esclarecer um assunto. Repara, por exemplo, a política do Claude. Vou primeiro começar por ali para entendermos onde é o cerne da questão. O Claude foi construído, ou foi inaugurado em 2013. Supostamente, na altura do mandato da antiga ministra Rosa Pacavira, a desculpa era no quilômetro 30, junto ao mercado, para facilitar ou melhor acomodar a produção nacional do campo e blá blá blá. Hoje funciona uma estrutura que custou mais de 100 milhões de dólares ao Estado, que ocupa um espaço de 4 hectares, não vais encontrar lá nenhum agricultor nacional a armazenar o produto. Tá todas as naves, está tudo subalugado a estrangeiros. As mesmas empresas que têm o lobby da importação, que até num ranking de 10, tu encontras uma nacional, que é a Leonor Carrinho, que só importa também 3,47. Tudo o resto dos estrangeiros, que pode aparecer um angolano que só dá rosto. Tudo, o lobby da importação é muito forte e é propositado. Tu tens um plot junto assim, vizinho com 30, e no 30 tu tens diariamente a apodrecer 50% da produção nacional. Como é que podes potencializar a produção nacional? Temos que analisar primeiro, desculpa, temos que analisar, por favor, Maricel, temos que analisar primeiro as questões macro, talvez para conseguirmos perceber onde está a ineficiência. Então, o interposto aduaneiro que foi inaugurado em 2002,
10 anos depois é que vem o Claude. Com uma perspectiva para construir 18. Construíram um, aquele de Cacoaco. Hoje é armazém dos libaneses. Não funciona de facto. O libanês que te traz arroz, que não sei o que, guarda lá, se paga a quem, se não paga. Quer dizer, nós realmente tem que haver uma política consentânea. É bom a gente ver uma vontade grande de trabalho do Ministério da Indústria quanto ao planeamento, mas tem que haver aqui junção de sinergia de 3 instituições. Falta o BNA. BNA, porque o problema às vezes funciona, ou o problema grande está também no licenciamento, o departamento ministerial do Ministério da Economia, licenciamento, quem realmente atribui as licenças a essas empresas. Nós temos que olhar, sim senhora, para a produção nacional, mas não vamos aqui fingir que as políticas do passado não funcionaram por uma simples razão. As políticas boas estavam aí, a feiura estava no coração de quem estava a gerir, porque não geria a gestão ou os interesses nacionais, era uma gestão para os seus interesses. Como é que tu vais ter... Podemos mudar esta mentalidade? Não, mas para mudarmos essa mentalidade tem que haver esse esforço, junção de sinergias. Eu quando falo que esses 2 ministérios têm que estar alinhados ao BNA por causa da questão também do acesso às divisas, o BDA tem que rever a sua política, a Cesaltina falou muito bem, tem que se reencontrar com os reais objetivos para qual foi criado. Não tem que haver burocracia para, como é que eu diria, para crédito para cooperativas, por exemplo, que são funcionais. Como é que tu atrapalha, né? Repara, tu tens, a nível estatístico, o município mais pobre, Curoca. Tu tens outros. Tu vais por qualquer município, tu vais encontrar picles e outras coisas no palácio. Produção nacional morre ali, mas vais encontrar lá o azeite galo. Então, como é que as coisas importadas de luxo chegam lá e o produto que está lá não chega cá? Será que nós não conseguimos perceber como é que um país que é banhado por um oceano Atlântico compra sal importado e temos salinas a fechar? Não é? Quer dizer, são questões... E depois, essas questões também vêm, por exemplo, na questão da importação de latarias. A questão de produtos da cesta básica enlatados não vai só para as forças. As famílias angolantes consomem muito por quê? Porque ainda não há uma distribuição de energia efetiva. E as famílias fazem um estoque. Para quando não tiver dinheiro para comprar coxa de frango, peixe, vai comer arroz com carninha, vai comer sardinha, aquilo vai estar no armazém. E vai fazer... Sim, eu costumo defender. Os produtos da cesta básica podem e devem ser produzidos localmente. Nós não temos que importar nenhum produto daquela tabela que faz parte da cesta básica. O nosso estoque alimentar tem que ser totalmente com produção nacional. É possível. Neste encontro... Nós aqui nesse programa já analisamos quando foi adotada a Política Nacional de Reserva Alimentar. Nós analisamos aqui no programa essa política. Sim. E uma das coisas que era a nossa crítica na altura dessa política era que a maior parte dos produtos que estavam lá indicados para que seriam estocados para a segurança alimentar eram importados. Então, quando nós estamos a dizer que há uma preferência pela importação, não estamos a falar só porque não conhecemos o município de Angola. Não, conhecemos municípios. E estamos a falar, e falamos de questões objetivas. E a manga nacional está a apodrecer. Exatamente. Como é que é possível? Se o Estado tem uma política de reserva alimentar e dá preferência à importação para fazer reserva alimentar, como é que se pode explicar e que ao mesmo tempo diz que querem apostar na produção nacional? O discurso está muito dissociado da prática. Eu terminei o meu raciocínio, Maricel, por favor. Eu interrompi a Tânia. Não, o que é que eu estava a dizer? A vontade que hoje a gente vê, as pessoas que estão a indicar as áreas, a juntar sinergias, Maricel, a gente não está contra e apoiamos, desde que haja realmente uma sinergia e sobretudo que haja compromisso, não é? Como é que tu vais construir? O imposto aduaneiro custou mais de 300 milhões de dólares, estamos a falar de 400, e nós não podemos deitar dinheiro assim no lixo, para depois alugar no libanês para ele guardar lá o arroz dele. Tem que servir para o real objeto que foi criado. Senão, sim, quando eu falo, a produção nacional tem que estar alinhada com as vontades e com a política. Isso não é poesia. Nós estamos a acompanhar todos os projetos, todas as coisas que são traçadas para o bem-estar do cidadão angolano e temos muita vontade de que realmente as coisas funcionem. Mas a nossa vontade não pode nos cegar. Deixa-me ouvir a Maricel. Não está tudo mal. Eu concordo com as colegas que quando dizem que estas sinergias têm estado a ser implementadas, devem ser agrupadas ou deve haver um projeto integrado. Concordo plenamente. Mas há uma questão que eu também quero aqui frisar, que o Estado tem que ter como prioridade. Fala-se muito no apodrecimento de produtos do campo. Eu penso que já é o momento do Ministério da Indústria começar a pensar
na indústria transformadora. E não precisamos de grandes indústrias. Os outros países que começaram com a agricultura e depois foram se industrializando, não começaram com grandes indústrias. Começaram do pequeno e foram crescendo. Por exemplo, muitas das vezes temos tomate a apodrecer. Aquele tomate podia servir para compota, aquele tomate podia servir para massa tomate, podia servir para tomate pelado. Mas se nós não temos aqui a indústria transformadora, então vamos continuar a desperdiçar produtos. A outra questão que também tem que se ter em conta, quando falamos da produção em termos de indústria, e a Cesaltina disse muito bem, que muitas das vezes os produtos que vêm de fora são muito mais baratos que os nossos cá. Exatamente, ainda faz sentido termos essa realidade. Há um senão. Por exemplo, muitas das nossas fábricas ainda funcionam com energia de gerador. Não tem água da rede canalizada. Isto então, encarece o produto. Por quê? Porque ele vai ter que estar a comprar o combustível, tem que comprar a água. Isso também não ajuda em grande medida. E então, vimos também numa das visitas do titular do Poder Executivo, numa das fábricas, ou aqui em Luanda, se não estou enganada, que uma das recomendações que deixou ao titular da pasta da Energia e Águas é ver, criar condições para que a energia da rede chegasse a essas unidades fabris, que é para também ajudar o empresariado. Dalva, quer falar? Sim, eu queria, assim, era se calhar na esteira aquilo que foi a abordagem que está feita. E eu gosto de dizer que, pelo pouco que conheço de legislação, eu acredito que a Angola é o país que mais tem legislado nos últimos 20 anos, não é? Nós temos quase lei para tudo. E compreendo que, compreendo que o nosso problema não está implicitamente ligado com a falta de leis. Então, o Plano Nacional, portanto, o PDN, o Plano de Desenvolvimento Nacional, 2018-2022, é um documento robusto. E já dissemos que ano passado, comparativamente com outros países, a nível da região, é um documento robusto. Agora, os nossos gestores terem a vontade expressa de materializar ou de traduzir aquilo que são as grandes visões, tanto adotadas neste PDN, para a vida da população. Vontade sem dinheiro é possível materializar. O dinheiro é resultado de uma ação. O dinheiro não podemos funcionar nem dinheiro. Nós não falamos. A pequena indústria para Angola, que aqui no Botsuana, Namíbia, custam ali $10.000. Nós colocamos preços faraónicos. Não, $20 milhões. Quer dizer, mas também é compreensível, porque a Maricela apresentou aqui um conjunto de estrangulamentos estruturantes. Não temos via de acesso, não temos água, não temos luz, burocracia, nós falamos de desburocratização quando há burocracia, e que são dificuldades que o empresário todos os dias tem que lidar. Agora, temos que pensar verdadeiramente no nosso país. Temos que deixar de sonhar com projetos faraónicos. Vamos começar a pensar em microprojetos, numa perspectiva micro, para que consigamos atingir a uma estrutura macro. E marquemos passos consentâneos com a nossa realidade. Se nós pensamos de frente, não vamos conseguir marcar passos. Quando nós olhamos para nós e não compreendemos que não conseguimos fazer nada, então teremos problema. E nós temos tempo para fazer isso. O espaço ali existe. Agora, o microempresário, as pequenas empresas, elas são verdadeiramente o motor da economia. E é preciso que as políticas adotadas na perspectiva setorial sejam vistas de uma forma muito mais integrante, muito mais consentânea, muito mais realista com a nossa realidade. Não vamos cá querer adotar modelos extrapolados do Dubai, da China, não é? Da raiz quadrada. Não, vamos olhar a nossa realidade. Quais são os verdadeiros estrangulamentos que a classe empresarial tem enfrentado? E quem governa não tem noção desta realidade, daquilo que é o nosso quando falamos dia a dia, quem governa, não é? Estamos a falar numa estrutura superior. Não, eu ainda olho, ao invés de olhar lá para cima, porque o Presidente da República tem braços auxiliares. Sim, estamos a falar desse conjunto todo. Esses auxiliares,
é que tem a responsabilidade de materializar as ações previstas no plano estratégico de governação. Enquanto, se ficarmos cá com teorias, não é? Porque nós temos muita ciência, muita então está a dar razão a sim. Não, nós temos que ser muito mais realistas, pragmáticos, traduzir conceitos teóricos para obter resultados concretos. Nós precisamos disso. Enquanto nós pensamos aqui em projetos faraónicos, não vamos conseguir fazer com que os nossos empresários realizem os seus sonhos. Ou seja, não vamos chegar lá. É isso. Temos que deixar de fazer os planos. De facto, os planos são mesmo muito bonitos. Os planos são muito bem concebidos. Mas muitas das vezes o que é que acontece? Os planos são feitos por consultores internacionais que não têm noção absolutamente nenhuma da realidade. E então os nossos planos se transformam só numa lista de intenções, porque quem conhece o país, olha para aquilo, sabe que aquilo não é realizável no prazo em que esse plano está pensado. Muito bem. Está a ver? Então, nós enquanto não conversarmos, enquanto não houver mecanismos para que os cidadãos possam participar nos processos de resolução dos problemas, não vamos chegar lá. Porque o consultor brasileiro que vem e faz aqueles planos, ele não sabe que não tem estrada lá onde ele está a falar que vai pôr não sei o quê. É verdade. E então, nós chegamos ao fim do programa de hoje. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira. Até lá, fiquem todos bem. Tenham um bom fim de semana. Boa noite.